importância aqui de nós confiarmos em Deus. Diz assim, olha, Salmos 37, isso. Você achou, amém? Que bom. Diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso vai dar ruim. Não, isso só leva ao mal. Amém, irmãos? Eu acho que foi daí que o pessoal fala, isso vai dar ruim. Eu estava lendo e pensei, nossa, olha que esquisito, né? Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim, não tem como dar certo aquilo que está errado, aquilo que não convém. Existem algumas coisas que são transitórias. Existem algumas coisas que são permanentes. Aquilo que é transitório é aquilo que está em trânsito, é aquilo que está em movimento, é aquilo que passa, ou então aquilo que é passageiro. O transitório não está parado, não está estabelecido, não tem raízes. Já o permanente tem raízes, tem substância, tem persistência. Então é interessante isso, que na nossa vida, às vezes, nós passamos por momentos, mas graças a Deus que esses momentos são transitórios. Mas existe promessa de Deus que nos demonstram que será permanente. E nós entendemos que nós temos que então ter cuidado com as nossas emoções, cuidado com os nossos sentimentos, porque às vezes um momento de descuido emocional, onde prevalece a emoção, o coração e não a razão, como ensina a filosofia, nós podemos fazer coisas erradas, meter os pés pelas mãos, sermos precipitados, falarmos além do necessário, e isso vai dar ruim. Isso vai ser problema para nós, que às vezes aquilo que é transitório pode se tornar permanente na nossa vida. Aquilo que é ruim pode ficar para sempre. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Então nós temos que sempre tomar cuidado com as nossas emoções. E este salmo aqui é um salmo de contrastes entre aquilo que é permanente e aquilo que é transitório. E então a gente tem que tomar bastante cuidado. Acredito que é assim mesmo, que existem binóculos assim atrás da gente. As pessoas estão nos olhando constantemente, porque nós carregamos algo de Deus poderosíssimo, que é o nome de Jesus. Nós carregamos isso, e quanto mais nós fazemos missões falando disso, parece que mais o inimigo levanta pessoas para observar a nossa vida e procurando coisas ruins, para tentar nos paralisar, para tentar nos entristecer, nos trazer desequilíbrio e aí mau testemunho, e daí dá ruim. Então nós temos que tomar cuidado bastante e confiar no Senhor e buscar ao Senhor. Eu posso ouvir amém, irmãos? Então existem alguns conselhos aqui de Davi. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele sabe do que está dizendo, porque ele passou por inúmeras situações de pressão, de perseguição
falhou também, diga-se de passagem, mas nós temos aqui o livro da sabedoria, que é a palavra de Deus, onde a gente pode aprender com o erro dos outros. Então observe, em primeiro lugar, ele está dizendo aqui: evite comparações. Diga assim: eu posso evitar as comparações. Então observe aqui, ele fala assim, ó: não se aborreça por causa dos maus, não tenha inveja dos perversos, porque como o capim logo secarão. É passageiro, é transitório, como a relva verde logo murcharão. Então aqui nós percebemos que nós precisamos evitar comparações. Se nós não cuidarmos das nossas emoções e não estarmos bebendo de Deus, recebendo de Deus, nós vamos passar a ter inveja dos maus. Olha o que diz no verso 7, diz assim, ó: descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros. Ele está falando, não tem inveja, nem com aqueles que maquinam o mal. Porque às vezes, se a gente não cuidar do nosso coração, como diz lá em Provérbios, de onde tem as saídas da vida, nós começamos a ficar irritados e invejar. Poxa, tal pessoa está no poder, aquela pessoa faz tudo errado e tal, não era para ser assim. Há indignação e há também inveja, porque às vezes nós diríamos assim: ah, se eu estivesse lá, eu não faria desse jeito, essa pessoa faz tudo errado. Então, muitas vezes existe indignação e inveja dos maus, porque parece, às vezes, se a gente não vigiar a nossa alma, dá a impressão que aquele que é mau tem um melhor emprego, dá a impressão que aquele que menos trabalha é o que mais ganha dinheiro, dá a impressão que é mais feliz aquele que trai o cônjuge, ou a noiva, ou a namorada, sei lá. Dá a impressão, às vezes, se nós não vigiarmos, que algumas pessoas vivem uma vida de mamata e parece que estão indo de vento em popa, mesmo fazendo tudo errado, contrário às Escrituras. Às vezes dá a impressão que quanto mais coisas erradas a pessoa faz, mais é beneficiada, mais cresce. E nós temos que vigiar o nosso coração, porque isto, embora possa acontecer ou estar acontecendo, isso é transitório, não vai acabar assim, não vai continuar assim por muito tempo. Então nós não podemos invejar. Outra coisa, nós também não podemos nos comparar com os bons, porque, irmão, sempre haverá alguém que é mais novo do que a gente, não é? Sempre haverá alguém que vai comprar alguma coisa melhor do que a gente comprou. Sempre vai ter alguém que é mais rico, alguém que aparentemente é mais feliz. Dá a impressão que a grama do vizinho é mais verde, e a gente não pode se comparar. Às vezes a gente pensa assim: nossa, aquela pessoa tem um casamento lindo, maravilhoso. É que você não dorme lá naquela casa, você não sabe, na verdade. E outra coisa, a gente não pode, não precisa se comparar com os bons e nem ter inveja dos maus. Porque, inclusive, Paulo fala assim que tudo que nós temos vem de Deus, que o homem não pode receber coisa alguma, disse João Batista, se do céu não lhe for dada. Então aquilo que eu tenho, aquilo que você tem, nós precisamos valorizar com gratidão em nossos corações, porque o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que nos socorre, o Senhor é aquele que nos promete a permanência, a eternidade, e não apenas aquilo que é transitório. Então Jesus, a gente vive nessa vida hoje, irmãos, a gente vive lá fora principalmente, muita gente invejosa, muita gente irritada, matando no trânsito. Estava comentando outro dia, talvez já falei aqui também no altar, não sei onde eu comentei, que aquela violência no trânsito, onde o rapaz de motocicleta quebrou o retrovisor do Porsche, o rapaz do Porsche foi atrás, bateu no motociclista,
e ainda matou. Isso é irritação, é ódio. A pessoa está com sangue nos olhos, não no aspecto de ganhar almas, mas no sentido de matar o outro, de destruir o outro, de dizer: você é um problema na minha existência. Na verdade, tais pessoas estão perturbadas, cheias de inveja, de ira, de raiva, de violência. Mas Jesus nos mostra uma vida diferente, onde Ele nos ensina que o mais importante é a comunhão com Deus. O mais importante é a nossa comunhão com Deus. E Deus, Ele promete, dizendo assim: ainda que um pai e a mãe Ele te abandone, eu não vou me esquecer de você, eu não vou abandonar você, eu estou com você. Então Jesus também nos mostra a pensarmos na eternidade, a pensarmos naquilo que é permanente. João, ele fala assim, que o mundo passa e a sua concupiscência, e os seus desejos e as suas cobiças, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Dá uma salva de palmas para Jesus, me ajuda aí. Parece... Então, Jesus fala sobre a questão do juízo final. Preste atenção, o mais importante é o fim das coisas e não o início delas. Pense na eternidade. Ele nos ensina, Jesus nos ensina, que quando nós reagimos ou agimos corretamente, nós podemos dormir em paz. Nós não precisamos viver ansiosos. Os pássaros, eles não plantam, não colhem, mas Deus os alimenta diariamente. Ele fala: um lírio do campo, ele não tece, ele não fia, ele não faz a roupa para si, mas Deus os veste. Assim também Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família. Ele já está fazendo isso, é que às vezes você ainda não está vendo, mas Deus está trabalhando, Deus está preparando algo maravilhoso, que é eterno para a sua vida, que é estar para sempre com Ele, não na vergonha, não na discordância, não no sofrimento, mas na paz e na vida e no amor de Deus. Olha só, ele fala do verso 1, a indignação: não se aborreça por causa dos maus. Às vezes a gente fica indignado. Ele fala no verso 7, descanse no Senhor, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. No verso 8 ele fala assim: evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Tem pessoas que nos provocam e ainda falam assim: ninguém tem paciência comigo. As situações que você vai enfrentar na sua vida, que parece que tudo cai sobre você. Mas ele está dizendo assim: não se irrite, porque isso pode dar ruim. Isso pode fazer com que essa decisão sua, esse comportamento seu, pode acabar e levar ao mal. Às vezes tem coisas que a gente começa a se comparar, e às vezes, e então nós começamos a perder a gratidão. E a gratidão é que traz a alegria. Não é a alegria que traz a gratidão. Diga isso comigo, diga assim: a gratidão é que traz alegria. Não é a alegria que traz a gratidão. Então, nós precisamos ser gratos por aquilo que temos. Um tesouro maior do mundo, que nos foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Eu tenho vida, tenho alegria em todo o tempo. Tenho amigos, tenho família, tenho muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que me fez tudo ao me dar a salvação. Quando você é grato pelo que você tem, isto traz alegria.
Mas quando a gente começa a reclamar daquilo que a gente não tem, vai embora a alegria. Aquela ideia de que eu vou comprar um telefone assim, e daí eu vou ser alegre e vou ser grato. Não, senhor. Você tem que ser grato pelo que você tem. Talvez seja um tijolinho. Já não é mais um tijolão, não existe mais, graças a Deus, né? Mas talvez seja um tijolinho. Mas seja grato a Deus porque você tem. É melhor a gente não ter o que quer do que ter o que não quer. Às vezes a irritação, o ódio, a briga, a violência pode te levar para a cadeia. Daí você vai ter a pessoa, não você, né, gente? Mas o indivíduo pode ir para a cadeia. Aí ele vai ter e teve o que nunca quis, que é o cárcere. Então, às vezes algumas coisas talvez nós não tenhamos e talvez Deus não nos dê. E qual que é o problema? A gente não vai morrer por causa disso. Afinal de contas, ninguém tem tudo, irmão. Ninguém, é o homem mais milionário do mundo, ele não tem tudo. Porque às vezes falta para ele aquilo que inclusive você já tem. Que é paz, que é vida, que é Jesus Cristo no coração, que é ser morada do Espírito Santo. Então às vezes nós podemos até mesmo perder alguma coisa e isso pode ser dolorido. E às vezes quando nós perdemos alguma coisa, isso pode acontecer de uma forma trágica. Mas é melhor um final trágico do que uma tragédia sem fim. É melhor um final trágico do que uma tragédia sem fim. Porque é difícil perder as coisas. Mas você imagina uma situação onde a pessoa começa a viver com uma tragédia que não tem fim, que não acaba. Um problema que não passa. Um problema que se tornou, deixou de ser transitório e tornou-se permanente. Por isso nós temos que cuidar para que a cobiça não se torne que leva à inveja, nos leve para o mal, para as coisas que não prestam. E o mal, ele quer crescer. Por isso você não pode alimentar o mal. Você tem que alimentar o bem. É isso que ele está dizendo aqui, no verso 3. Faça o bem. Confie no Senhor, faça o bem. Cada vez que nós estamos fazendo bem, nós estamos alimentando a gratidão. Nós estamos fazendo a partir daquilo que temos, não daquilo que nós não temos. E quando a gente começa a perceber como que a gente tem tantas coisas, você tem sorriso, você tem paz, você tem fé, você tem alegria. Alguém está feliz? É alegria, você tem braço estendido, você tem mão aberta, você tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, você tem pés que andam, louvado seja Deus. Quando você usa aquilo que você tem para promover o bem, você está diminuindo a força do mal na sua alma. Agora o mal quer crescer, chegam notícias ruins para você, chegam calúnias, acusações falsas. Outro dia, interessante as coisas, né? Outro dia alguém falou assim, que recebeu uma mensagem dizendo que o Silvio Santos tinha morrido, mas foi uns dias atrás. E daí disse que era um golpe, uma brincadeira de mau gosto, né? Mas ontem também já vi na rede social, agora é fato mesmo. Porque as pessoas parece que gostam de promover o mal. Por isso nós temos que tomar cuidado, meu querido, como aconteceu com Abel e Caim. Nós lemos aqui o texto hoje, onde Abel levou a oferta das primeiras crias do seu rebanho. Ele criava animais e ele levou a primeira parte, o melhor, para oferecer ao Senhor. Já o irmão dele, o Caim, ele levou parte da sua produção, ele era agricultor. E é interessante que a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não gostou da oferta de Caim. Pronto. Aí o diabo começou a incitar o Caim contra o Abel,
E o mal cresceu no coração de Caim, de tal maneira que Deus falou assim: olha, o pecado está à porta à sua espera. E deseja controlar você, mas é você quem tem que dominar isso. Não é o seu pai que vai dominar você. Inclusive os jovens que às vezes falam assim: ah, ninguém manda no meu nariz. Exatamente. Se você pensa assim, é assim mesmo. Então domine-se a si mesmo. Deus está entregando a responsabilidade para você. Mas depois que der ruim, der tudo ruim, não venha falar para o seu pai ali: olha, pai, o senhor nunca me falou que eu não deveria ter feito, porque o teu pai e a tua mãe te dão conselhos para dizer assim: olha, o que você plantar, você vai colher. Paulo falou isso. De Deus não se zomba, porque o que o homem plantar, ele vai colher. Porque o inimigo é tão astuto, e a inveja começa às vezes a crescer no coração até do crente, até do salvo, daquele que conhece o Evangelho. Às vezes deixa de ler a Bíblia, deixa de guardar o coração, começa a olhar pela janela do vizinho as coisas que os outros estão fazendo. Ele começa a se perder, de tal maneira que pensa assim: eu vou fazer errado, porque o fulano faz errado e dá certo para ele. O fulano não é crente, ele fez errado e foi promovido, eu também vou fazer. Isso vai dar ruim. E Deus está falando: isso vai dar ruim, isso vai acabar em mal. Então é importante nós entendermos isso na nossa vida, que o pecado jaz à porta. Certa vez um pregador falou assim, né, que ele estava vindo para a igreja e falou assim: irmãos, eu vi o demônio ali na esquina. Ele estava com uma mini saia, escandalosamente ultrajado, vestido. Às vezes a gente vai perceber o mal batendo a nossa porta. Sabe aquela ideia de você não precisar pagar o imposto? Sabe aquela ideia de vender o carro, dar uma maquiada, falar que está com o motor zero, que na verdade o motor está zero mesmo, não presta para mais nada? Sabe aquela situação de você vender gato por lebre, da balança ser falsa, de vender menos gasolina, dizendo que está mais barato, mas vender menos gasolina? Isso vai dar ruim. Sabe aquela coisa de você fazer um atestado de pobreza, sendo que você já tem um salário? Isso vai dar ruim. Então nós precisamos entender que o pecado jaz à porta à sua espera. Eu acredito que aqui Deus estava falando assim para Caim: ó, Caim, eu te dou domínio próprio, você tem que se dominar, entendeu? Eu te dou domínio próprio, isso está em você. Não sou eu que tenho que fazer alguma coisa, é você que tem que se dominar. É você que tem que lutar com esse negócio dentro de si, que é o seu eu, o seu ego, que muitas vezes quer se manifestar de maneira tal que venha prejudicar os outros e você colher algo terrível. De tal maneira que a Bíblia diz que infelizmente o Caim não atentou para o Salmo 37, não atentou para o que Deus falou. Ele foi lá e matou o seu irmão, sangue do mesmo sangue, com quem ele convivia, com quem ele dormia, nasceu do mesmo ventre. Ele matou o seu irmão. Sabe o que depois Deus fala para ele? Ô Caim, cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão, Caim? Ele fala assim: ah, por acaso eu sou o mentor, o tutor do meu irmão? Eu não sei onde que ele está. E já tinha matado o irmão. Às vezes nós matamos pessoas no nosso coração, depois não temos como falar de Jesus para elas. Às vezes nós nos escandalizamos tanto que ficamos sem moral, sem autoridade para dizer para as pessoas: ei, Jesus ama você. Por isso que nós precisamos também aprender a pedir perdão. Olha, me perdoa, eu perdi a cabeça. Porque, sabe por quê? Porque a pessoa se torna aquilo que ela inveja. Se alguém inveja um criminoso, vai se tornar um criminoso. Se alguém inveja alguém que mente, vai se tornar mentiroso também. Essa questão de invejar, de se comparar, gasta muita energia nossa, irmão.
Nós precisamos parar com isso e aproveitar. No verso 4 do Salmo 37, eu já estou encerrando, diz assim: deleite-se no Senhor. Ao invés de gastar energia para ficar inspecionando, investigando a vida dos outros, olhando o que comprou, deixou de comprar, o que deu certo, o que deu errado, nós precisamos buscar a presença de Deus e fazer o bem. Então, 3 coisas aqui. Primeiro, põe a sua confiança em Deus. Olha o verso 3 então, diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Quando as coisas dão ruim, logo que a gente pensa assim: o que eu fiz de errado? Eu fiz isso, eu menti, eu desejei mesmo, eu quebrei o pau mesmo. Mas quando você faz o que é certo, o que é justo, e dá errado, a sua consciência, eu habito na terra em paz, estou seguro, porque eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus, eu te amo, Senhor, e eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque Jesus ensinou que é morrendo que se vive. Ele falou que o grão de trigo, se cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele germina, ele cresce e dá fruto. Então as suas decisões, a sua confiança em Deus é que fazem a diferença para Deus. O que Deus Ele espera que eu seja, que você seja semelhante a Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? O que o Senhor, como é que seria o comportamento do Senhor diante dessa situação que eu estou vivendo? Será que Jesus iria entrar em desespero, em inveja, em ciúmes, iria quebrar o pau, iria pôr na justiça? Será que é isso que Jesus faria, irmãos? O que Deus é aquilo que Ele espera que você seja. Semana passada foi Dia dos Pais, e os pais querem que os seus filhos sejam pelo menos o que eles são. Na verdade, eles oram e trabalham para que os seus filhos sejam melhores do que eles são. E Deus espera, a Bíblia diz que Deus inclusive é amor, mas Deus também é justiça. Às vezes as pessoas falam assim: o que tem? Eu vou fazer errado, eu não tenho como ficar confiando em Deus, Deus não faz nada, as coisas não acontecem. É isso que Ele está falando aqui, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, verso 7. Porque tem o tempo certo para todas as coisas, e Deus é que sabe o tempo certo de todas as coisas. Eu preciso encerrar, não é? Mas observe que Jesus confiou no Pai. Existe uma geração que fala assim: o que tem? Todo mundo faz, não tem nenhum problema, é assim mesmo. Não, você não pode ir por aquilo que o mundo diz, ou pelo que o mundo faz. Você tem que entender que aqueles que fazem as coisas erradas, eles vão pagar, eles vão ter as consequências dessas coisas erradas. Eles vão clamar, sim, alguns vão clamar pela misericórdia de Deus, vão se arrepender e se converter. Louvado seja Deus! Mas nós já estamos lá na frente, irmão. Nós não estamos lá atrás com eles. Nós estamos lá na frente porque a palavra trouxe luz para o nosso espírito, é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é viva e eficaz e nos leva a tomarmos decisões. E ela está dizendo hoje para mim e para você: confie no Senhor, faça o bem, descanse, espere nele com paciência, porque a paz, a alegria, a vitória virá. Aplauda ao Senhor Jesus. Outras coisas: desfrute do Senhor. Verso 4: agrade-se do Senhor, busque ao Senhor com alegria, com alegria. Paulo e Silas estavam no cárcere, tinham sido açoitados, tinham sido feridos nas costas. Talvez você foi ferido nas costas ou pelas costas, alguém te traiu, alguém te machucou, alguém te abandonou. Eles tinham sido açoitados nas costas, os vergões estavam abertos ainda, porque eles fizeram o bem. Eles libertaram uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, expulsaram o demônio dela lá. Então a multidão da cidade se lançaram contra eles dois,
Levaram aos guardas e a guarda os prendeu no cárcere interior. Havia ali um carcereiro, estava tudo sob controle, no sentido de que daqui eles não escapam, eles estão aí agora, eles vão sofrer. Estavam sendo pressionados. A vida muitas vezes é um teste. Fala para o teu vizinho, a vida é um teste, irmão. Mas você será aprovado. Você vai tirar 10. Fala para ele aí. Amém, irmão? A vida muitas vezes é um teste. E lá perto da meia-noite eles começaram a buscar socorro. Eles não tinham advogado. Tinha a cidade inteira, a multidão contra eles. Só tinha ele e Silas, Paulo e Silas, só os dois irmãos ali. E eles buscaram socorro, cantando um hino e orando ao Senhor. Mas a Bíblia diz que de repente Deus enviou um terremoto. E as prisões caíram. Talvez você diga assim, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Lembre-se, agrade-se do Senhor e busque ao Senhor com alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não se compare, busque ao Senhor, não revide, não se vingue, busque ao Senhor, descansa no Senhor, alegre-se no Senhor. Ontem nós tivemos um momento feliz lá. Na verdade a gente sempre feliz, só que às vezes a gente fica um tanto preso assim, né? Mas eu quero dizer que quando você busca ao Senhor, como dizia o cidadão, agora é a hora de alegria, vamos sorrir e cantar. Já ouviu isso em algum lugar, não ouviu? Na presença de Deus, a abundância da alegria, a sua direita, delícias perpetuamente. Deleite-se no Senhor, agrade-se do Senhor. E por último, entregue-se a Deus. Verso 5, diz assim, verso 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Não se preocupe não, ele vai deixar claro como o nascer da manhã, a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Irmão, você não tem que provar nada para ninguém, você já é. Você não está numa situação que você tem que provar para os outros que você é de Deus. Quem já é de Deus, já chama Deus de Pai e pronto. E quer que o outro seja irmão de tal maneira que fala, aquele lá é irmão rico, qual que é o problema? Aquele irmão tem menos recursos, qual que é o problema? É irmão, do mesmo jeito. São filhos de Deus, como eu também sou filho de Deus. Eu não estou buscando ser, eu já sou. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós temos alguém que cuida de nós. Então, mas não é fácil esperar em Deus, mas é necessário. Quando as coisas não correspondem, quando não há resposta rápida da parte do céu, a gente tem dificuldade de esperar em Deus, mas é preciso esperar em Deus. O que você inclusive não pode fazer, Deus pode fazer. Então alivia a bagagem, confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu consigo confiar na minha filha, que está lá em São Paulo com 22 anos, que vai e volta da faculdade toda noite, trabalha o dia todo. Confie nela. Confio na minha esposa, dou a chave do carro para ela. Quem é maridão que confia na esposa? Levanta a mão para me ver. E ela confia em mim, glória a Deus. Agora imagina eu não confiar no Senhor. Quem confia, entrega. No verso 18 ao 20, eu prometo que eu vou encerrar hoje, irmãos. Diz assim, olha, confia em mim. Verso 18 diz assim, Salmos 37, 18. Confesso a minha culpa, é isso? Não. 17, 18. Pois o braço dos ímpios será quebrado, irmão. Mas o Senhor sustém os justos, cuida da vida dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Então aqui Deus não está falando do crente falso, irmão, do crente desconfiado. Não está falando do crente de faz de conta.
Não está falando do crente que se diz irmão, mas é avarento, mentiroso, fofoqueiro. Paulo fala assim: nem coma com essa pessoa, porque ele está dizendo que é uma coisa que ele não é. Mas Deus está falando que aquele crente que é fiel, verso 18, o Senhor cuida dele. A herança dele vai permanecer para sempre. Em tempo de adversidade, não ficará decepcionado. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Não estou criando isto. Isto está escrito aqui na palavra de Deus. Confia no Senhor, seja fiel, confia na palavra de Deus. Paulo fala assim: não nos cansemos de fazer o bem, confia no Senhor e faça o bem. Paulo fala assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, se nós não desanimarmos. É Gálatas capítulo 6, 7, 8, 9, Paulo está falando sobre isso. Faça o bem, faça o que é certo, pense em como você faz os seus negócios, como eu já disse antes, cuidado com as suas palavras. O Senhor conhece, verso 18 e 19, está dizendo que o Senhor conhece o dia dos íntegros, a vida dos íntegros. Deus, Ele tem, sabe, algo maravilhoso para mim e para você. Então cuidado com os seus sentimentos, cuidado com as suas emoções, porque Deus está vendo. Deus está vendo. Certa vez Coré, Datã e Abirão, 3 homens se levantaram contra Moisés e a sua liderança lá no deserto. Eles diziam assim: ô Moisés, está se achando, você é líder da gente aqui, ó. Acha que Deus só fala com você, você acha que Deus só usa você, Deus usa a gente também. E começaram a fazer com arrogância, com petulância, com inveja. Aí Moisés falou: então tá bom, vamos ver quem que é de Deus, traga um incenso, eu também vou trazer e tal. Eles levaram lá, a Bíblia diz que a terra se abriu e eles foram engolidos vivos pela terra, porque estavam fazendo mal com inveja. A terra os tragou. Aquele que planta vento acaba colhendo tempestade. Não tem um ditado assim? Nós precisamos tomar todo o cuidado, irmão, para nós não adentrarmos a loucura, a ira. Imagina um crente irado, nervoso, falando palavrão. Não é crente, né, irmão? É falso, é fake. Então nós precisamos, às vezes, deixar, sabe, alguns relacionamentos tóxicos. Pode ser que hajam pessoas que estão te levando e estão colocando lenha nas suas intenções ruins, dizendo: vai lá mesmo, quebra o pau, vai lá, você é crente, mas não é bobo. Cuidado com pessoas que falam assim. Cuidado com relacionamentos tóxicos, que podem te levar mais para baixo ainda, que às vezes vão querer te consolar com o pecado, irmão. Como Jesus diz, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas o pecado não é vitamina para a carne. Nós temos que tomar cuidado, porque isto pode, as próprias redes sociais, você vê muita mentira, muita coisa absurda que não existe. Se você ficar vendo muito, você vai adoecer. Se você ficar vendo muito celular, você vai adoecer. Mas o salmista, ele fala assim: mas busque a Deus, desfrute da sua presença, em nome de Jesus. Se coloca de pé, fecha os teus olhos, pedir para o Diego vir aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero somente fazer uma oração por você. Coloque a mão no seu coração. Tem aqui um pedido de oração para Maria. Eu vou orar por ela também, por ela e a sua família, seus familiares. Talvez você esteja aqui hoje se sentindo muito mal, sabe? Se sentindo muito pequenininho, querendo arrumar um buraco para você se esconder e sumir. Talvez você esteja um tanto indignado, que teve uma perda trágica, e é difícil, algum bem material, ou alguém da família, alguma coisa que foi difícil para você.
Isso causou uma certa revolta no seu coração. Mas eu quero só dizer para você, na minha simplicidade, que o Senhor Jesus te ama muito mesmo. Que Ele não se esqueceu de você. Eu quero que você me ajude a falar isso para as outras pessoas que estão sofrendo. Tem muita gente que está sofrendo de verdade mesmo. Que às vezes você olha o exterior, está tudo bem, mas elas estão muito mal por dentro, sabe? Estão tendo insônia. Pessoas que perderam a paz, a alegria de viver. Não pregando sobre o Silvio Santos, mas até o velório dele é interessante, não é? Que ele falou assim: não quero que ninguém, quero ser enterrado de uma forma simples, rápida. Ele não queria que ninguém ficasse ou fique com tristeza pela pessoa dele. Se um homem consegue pensar e viver assim, eu também consigo, você também consegue. Ainda mais que nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Também eu compartilhei ontem um videozinho onde ele fala sobre a emoção e a razão. Onde muitas vezes ele falava assim, né, consigo mesmo, porque todo mundo fala consigo mesmo. Quem não fala consigo mesmo está doente. Está doente mental. A gente converso comigo mesmo. Eu aprendi que aquela voz bacana, correta, justa, que vem na minha consciência, é o Espírito Santo falando comigo. Não é fruto da minha inteligência, mas é fruto da presença do Senhor na minha vida. Ele falava assim: tem momentos e tal que, né, dá vontade de quebrar o pau, ir lá rasgar, xingar mesmo, armar o barraco e me vingar e matar e tal. Mas eu falava: peraí, você não é essa pessoa aí. O Espírito Santo fala: você não é isso aí. Ele está falando isso para você também hoje. O Espírito Santo está falando: você está nervoso, mas você não é assim. Meus pensamentos para você são de paz, para te dar um futuro maravilhoso. O meu caminho para você é melhor do que esse que está pensando em fazer essa bestagem aí, essa besteira. Quer dizer que o Senhor ama você. Aquela voz que diz assim: olha, nunca desisti de você e não é agora que eu vou te deixar. É o Espírito Santo falando com você. Talvez você diga assim: essa é coisa da minha cabeça, isso não existe. Não, isso existe. O bem existe e o mal também existe. Só que você vai escolher a quem você vai ouvir. Ouça Deus te dizendo: eu te escolhi, eu te chamei desde o ventre da sua mãe. Eu sempre te amei, sempre vou te amar. Você fracassou, mas o fracasso é uma lição para o sucesso. Todos que são grandes, todos que vencem, são aqueles que já enfrentaram os fracassos. Mas eu vou cuidar de você, vou abraçar a sua alma. Vamos orar. Pai querido, que bom, que maravilhosa é a tua palavra. Sim, Senhor, perdoe as nossas falhas, porque todos nós já cometemos esse erro, já fomos enganados e invejamos a riqueza, a prosperidade, o bem-estar de outros. Nos perdoe, Senhor, porque às vezes nós estamos aqui, ó Deus querido, com sangue nos olhos. Alguns vieram para cá, Senhor, pensando em fazer uma besteira amanhã, mas o Senhor falou com ele, falou com ela: confia em mim, entrega o teu caminho para mim, e eu vou agir na sua vida. Agrade-se de mim, porque eu estou com você. Você me tem, eu sou teu, e eu vou conceder os desejos do seu coração. Calma, eu estou no controle. Não te deixei, não te deixarei, não te desampararei. Logo as pessoas que estão te acusando vão lhe dizer:
Eu pensei bem mesmo, você estava certo, você estava certa. Eu é que estava errado. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra. Nos perdoa e enche os nossos corações, enche as nossas vidas com a tua presença. Dá força para o líder de célula continuar fazendo bem, para o discipulador continuar fazendo discípulos. Dá ousadia para aqueles que pregam a tua palavra e falam do evangelho, fazer o bem, mesmo que não sejam reconhecidos, mesmo que não sejam atendidos prontamente. Eles estão lançando a semente, e essa semente vai germinar. Ó Deus, dá força e coragem para esta mamãe fazer o bem, este papai fazer o bem. Sim, agir com justiça, mas sempre promover o bem. Não nos deixe entrar em tentação, Senhor, de começar a pensar, ó Deus, que não somos nada, que não prestamos, que não servimos, que somos pobres, que queríamos ter nascido em outro lugar. Nos ajude, Senhor, a vencer esses pensamentos, ó Pai, de que todos nos deixaram, que ninguém se importa conosco, esses melindres que às vezes querem acompanhar a nossa alma. Mas também, Senhor, nos ajude a vencer o orgulho, as vaidades, a prepotência, a arrogância, que às vezes também nos afasta de Ti e faz com que a gente acabe brigando, querendo conquistar as coisas no grito. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos em Ti, entregar a nossa vida nas Tuas mãos, porque tudo aqui na terra é transitório, mas aquele que Te honra, que Te obedece, que Te ama, tem a vida eterna, tem a vida permanente na paz e na vida que só o Senhor oferece, Pai, em nome de Jesus.